Boa noite. Conforme vocês sabem, eu não sou responsável pelas palavras escritas pelo YouTube abaixo. Isso é uma transcrição, transliteração que ele resolveu fazer por conta dele. Good night. As you all know, I am not responsible for the words that are written below. Buenas noches. De acuerdo con que lo ha sido dicho en otro video, yo no soy responsable por las palabras escritas, transcritas por YouTube abajo. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui entre o parágrafo 33 e o que vem. Por quê? Porque o Lacan deixou claro que ele vai usar a etologia, a importância da etologia, porque a etologia ela trabalha com o comportamento instintivo e nós também temos instintos. Nós não temos só pulsões. E na etologia, os etologistas, eles trabalham com os animais, não com o homem. E como é que é o acasalamento, como é que é a corte, como é que é o cuidado com os filhotes, como é que são as defesas de território, como é que é a questão da alimentação e assim por diante, os hábitos, os sinais que eles emitem e tudo. Isso, Lacan trabalha com isso. Lacan está deixando claro que ele não aceita a psicologia experimental, behaviorismo. E ele vai pegar um escândalo para ele, que é o senhor Masterman, Jules H. Masterman. Language, Behavior and Dynamic Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis, 1944, volume 1 e 2, página 1 a 8. Que esse senhor Masterman era um psiquiatra e ele era um psicanalista, ele era, inclusive, presidia uma instituição psicanalítica. Ele foi psiquiatra, foi professor muitos e muitos anos de uma universidade muito boa, já dei os títulos dele para vocês. Ele foi muito importante dentro da psiquiatria. Ele esteve no Brasil nos finais dos anos 80, início dos anos 90, não sei exatamente precisar a data, mas ele esteve aqui no Rio para resolver questões importantes da psiquiatria. Quer dizer, ele como psiquiatra era um homem responsável dentro da psiquiatria, ele era até simpático, agradável e muito responsável. Agora, em termos da psicanálise, que é onde Lacan está se queixando, ele não era psicanalista, não tinha menor cabimento ele ter publicado no International Journal of Psychoanalysis e muito menos ter tido a aceitação que teve dos analistas da Associação Internacional de Psicanálise. Porque ele estava fazendo psicologia experimental. Eu não sei se vocês têm a experiência da psicologia experimental. Eu tive a felicidade de ser da Universidade de Santa Úrsula, na época que ela era muito rica, que ela tinha uma biologia que funcionava numa casa à parte, que concorria, a biologia marinha deles concorria quando o Japão só
Eles não tinham outro concorrente. Eles eram tão bons que cada ano eles disputavam quem era o melhor naquele ano. Então a gente podia frequentar aquela casa, aquele laboratório e castrar bicho e ver o que acontecia, o comportamento do animal castrado, como é que era e tal. A gente estudou 2 anos neste laboratório. Por outro lado, a gente tinha um laboratório de psicologia experimental, com caixa de Skinner e tudo, onde a gente pegava o rato, treinava o rato, até porque a Santa Úrsula tinha um biotério, ela vendia aqueles ratos brancos de pesquisa. Então a gente tinha uma facilidade enorme de ter rato, para treinar o rato. Se o rato não fosse muito inteligente, trocava de rato. E o rato tinha que aprender a fazer uma sequência enorme, que era o nosso ano letivo. O rato tinha que aprender desde ele atravessar um corredorzinho para pegar o macarrão, que era por onde ele começava, até encontrar um obstáculo, até abrir a portinha do obstáculo, até tocar uma campainha para outra coisa, enfim. A vida do rato ia se complicando à medida em que ele ia aprendendo a fazer mais coisas. Então, eu tive a felicidade de saber o que é uma gaiola de Skinner, o que é essa psicologia da qual Lacan está se queixando. O que significa você botar um cachorro em cima de uma mesa, tocar uma campainha, apresentar o cachorro está esperando um prato de carne e você entra com um prato de maçã. Eu sei o que ele está dizendo quando ele fala disso. E do absurdo que é você considerar que isso é psicanálise. Nós somos seres da linguagem, nós temos R, S e I. O cachorro só tem o R e o I. Mesmo que ele seja doméstico, como Lacan diz, o animal domestique é dama, né? O homem tem uma influência em cima do cachorro. O cachorro, como diz o Lacan, tem cismas do inconsciente. Mas o cachorro não é um ser da linguagem. O seu cachorrinho, o seu gatinho e tal. E esse senhor Masserman, ele acreditava, de fato, que ele poderia transformar a psicanálise numa psicologia experimental. Então eu parei aqui para explicar para vocês que nós vamos atravessar parágrafos onde o Lacan vai criticar essa situação, criticar o homem, o Masserman, dizer as coisas que ele está fazendo de errado, porque nós somos seres da linguagem, mostrar a ignorância do Masserman, a ingenuidade dele, e de uma maneira irônica, de uma maneira agressiva às vezes, de uma maneira impaciente até. Ele está dentro de um congresso internacional, onde ele está tentando trazer a instituição dele, a Sociedade Francesa de Psicanálise, a Associação Francesa de Psicanálise, para dentro da Associação Internacional de Psicanálise. Ele quer que seja aceita essa sociedade que ele fundou. Então ele está justificando uma porção de coisas e dizendo que ele se opõe. Uma das coisas que ele se opõe é que a psicanálise se transforme numa psicologia experimental. E nós vamos atravessar, e o texto não é, por isso é que eu achei melhor parar e dar esse esclarecimento para vocês. O texto não é simpático. Esse senhor Masserman, ele teve lá nos Estados Unidos processos contra ele. Ele não foi condenado, mas ele foi processado, isso está no Google, por algumas pessoas. Deve ser paciente dele, ser parente de paciente dele, não sei. De qualquer maneira, ele não foi condenado, talvez porque é um homem muito titulado, muito respeitado, ele conseguiu se defender. Agora, Lacan aqui não está nem discutindo essa parte criminal dele. Lacan está discutindo só o absurdo de enxertar dentro da psicanálise a psicologia behaviorista, comportamentalista. E eu acho que realmente de bom alvitre que a gente esteja lendo isso, porque atualmente tem uma porção de pessoas que fazem TCC. E se dizem psicanalistas. Bom, se você faz TCC, você se diga psicólogo do TCC, porque senão você causa um equívoco
no leigo, incluindo médicos, cirurgiões, cardiologistas, todos os médicos. Os médicos não sabem, para eles não sabem. Ah, diz que é psicanalista. Às vezes é junguiano, fala que é psicanalista. Às vezes é reichiano, fala que é psicanalista. É gestalt terapeuta, fala que é bonito falar que é psicanalista. Mas a psicanálise, você precisa saber muito sobre a linguagem. Nós somos seres da linguagem, trabalhamos só com a linguagem e esse é o nosso universo. Então não tem como você fazer uma coisa e dizer que é psicanalista, que é exatamente o que o seu Máximo estava fazendo, com as bênçãos da Associação Internacional de Psicanálise. Está aqui, publicado no International Journal of Psychoanalysis, de 1944. Então, é isso que Lacan está se referindo. E são esses parágrafos que nós vamos atravessar. Então, quando ele falar que pegou um rato e fez isso, ou então que resolveu treinar uma pessoa para a pupila, né, o sistema nervoso autônomo, de repente, passar a obedecer a palavras num ser humano, coisas desse gênero que ele fazia, Lacan vai criticar e de uma maneira irônica às vezes e tal. Então nós vamos atravessar, mas é preciso que vocês entendam que é disso que ele está falando. Psicanálise não é psicologia experimental, como também já passamos psicanálise não é Jung e assim por diante. Psicanálise não é Reich, a gente já passou por isso. Então, psicanálise é outra coisa. Então, ele agora vai passar pela psicologia experimental. E como eu não sei se vocês tiveram essa prática de gaiola de esquina, de pegar o rato, treinar o cachorro, o porquinho da Índia, ou lá quem fosse, é preciso que vocês entendam que é disso que ele está falando. Então, vamos ficar por aqui e vamos, quando retornar, vamos entrar pelo parágrafo 34, já sabendo que Lacan está fazendo. Lacan está sendo muito duro com relação a isso. E isso aí para ele é inaceitável. Uma coisa é a etologia, outra coisa é querer trazer para dentro da psicanálise a psicologia experimental ou o behaviorismo e dizer que isso é psicanálise. Tá compreendido? Bom, então, até a próxima.